A Montanha Mágica 113. Estou na página 375, no capítulo, quer dizer, no parágrafo que começa no final dessa página. Então vamos lá. A gente está no meio do carnaval, correto? A gente está no meio do carnaval e agora nós vamos ser apresentados a duas fantasias. Seguidas de pensionistas que vinham das salas laterais, entraram solenemente duas figuras estranhas, que haviam acabado de se fantasiar. Uma vinha com trajes de diaconisa, mas seu hábito preto estava coberto, do pescoço até a barra, de faixas brancas transversais. Listras curtas próximas uma das outras e longas mais espaçadas, dispostas à maneira da marcação de um termômetro. Levava um dos indicadores à boca, pálida, e trazia na outra mão uma papeleta de temperatura. O outro mascarado andava de vestido azul, com os lábios e os sobrolhos pintados de azul e com manchas azuis no rosto e no pescoço. Usava gorro de lã azul, colocado obliquamente na cabeça, e trajava uma espécie de macacão de alpaca azul, feito de uma só peça, atado nos tornozelos por meio de fitas e enchido na parte central do corpo, para formar uma enorme barriga. As figuras foram reconhecidas como sendo a senhora Iltis e o senhor Alban. Ambos levavam cartazes de papelão, nos quais se podia ler a Irmã Muda e Joãozinho Azul. A passo saltitante deram volta à sala. Quantos aplausos não receberam? Houve aclamações sem fim. Bom, lembre-se que essas fantasias foram as melhores fantasias de toda a festa, né? Então, primeiro de tudo eu pergunto para você, quem é a Irmã Muda e quem é o Joãozinho Azul? Eu não sei quanto a você, mas antes de ler Thomas Mann, eu nunca tinha ouvido nada nem parecido com a Irmã Muda e o Joãozinho Azul. E lembre-se, a gente não pode se satisfazer com a explicação de que porque ele estava vestido todo ele estava vestido de azul, então aí a gente ensina, quer dizer, explica por que o nome dele é Joãozinho Azul. Tá, mas por que fez tanto sucesso? Você vai ver depois que foi uma procissão, virou quase que eles são adorados por todos eles. Né? Por quê? Bom, primeiro de tudo é importante saber que esses dois símbolos, essas duas fantasias, não fariam sucesso fora do Berghof, né? A Irmã Muda, eu acho que você lembra, e dá para saber muito bem que é o termômetro, né? Mas lembre-se que é um termômetro específico. Isso vai ser importante principalmente para o nosso próximo vídeo, o vídeo que eu vou tentar explicar o que esses dois simbolizam. Agora eu só quero saber o que são essas duas fantasias, né? Mas lembre-se, não é qualquer termômetro. A Irmã Muda não é o termômetro de cada um, né? Bom, é um termômetro, isso é importante porque lembre-se que ali em cima, o termômetro é um objeto importante, é um objeto ao qual você dá muita atenção, é o teu companheiro de todos os dias, né? Você vai, lembre-se da papeleta também, onde você vai anotar. Isso é uma rotina de todos lá em cima. Eu não sei se você lembra aquela cena em que o Hans compra o seu termômetro e há ali uma certa cerimônia, né? Ele tem dois termômetros, aí o narrador descreve o termômetro mais chique, a caixa do termômetro, etc. E o outro termômetro assim de menos qualidade. Então, primeiro tem isso, né? O termômetro em geral é uma coisa importante. Segundo, a Irmã Muda. A gente viu esse termo, Irmã Muda, e o Settembrini explicou pra gente o que é.
Primeiro o que é, né? É um termômetro só que sem a marcação dos números, por isso irmã muda. Você mede a sua temperatura e você não sabe qual temperatura você tem. Só um médico que tem algum tipo de técnica, ele consegue dizer a tua temperatura, né? E aí a pergunta é, por que existiria um termômetro sem marcação, de modo que só um especialista, vamos colocar assim, conseguiria ler a sua temperatura? Qual que é o problema de você saber a tua temperatura? Bom, pode existir diversas explicações, mas a explicação que a gente ficou sabendo através do Settembrini está lá, se você quiser conferir, lá na página 105, né? É de uma tal de senhora Ottilie. Isso, a senhora Ottilie. E o que aconteceu com essa senhora Ottilie? Ela foi lá pra cima, estava doente, e o Settembrini falou, às vezes, isso até acontece aqui em cima, ela se curou, né? Ela ficou boa. Olha só, até isso acontece aqui em cima. E essa mulher ficou boa e começou a ter temperatura normal. 36, sei lá, 36,5, se eu não me engano. 36,9, de acordo com o Settembrini. Aí o Dr. Berens falou, beleza, então você vai voltar para sua vida normal. Só que ela já tinha se aclimatado. Lembre-se que o Settembrini fala de aclimatação pro Hans, mostrando o perigo dessa, né, aclimatação. E ela tinha se aclimatado tão bem que ela não queria voltar para a vida normal dela. Mas o Berghoff precisava de mais paciente, de mais quartos, porque tinha gente esperando. E o Dr. Berens falou, não tem jeito, você vai ter que voltar. Ótimo. Só que aí, de uma hora para outra, a curva da temperatura dela começou a subir novamente, né? O que eles fizeram? O Dr. Berens desconfiou e deu uma ama muda para ela, né? Irmã muda, desculpa. Uma irmã muda para ela. E se descobriu que a safadinha, que a levada estava mentindo. Ela, na verdade, tinha uma temperatura real, normal. Ela tinha uma temperatura normal, ela estava mentindo. E aí a irmã muda é um jeito de pegar essas pessoas na mentira. Repare isso, né? Só para completar a história, não sei se você lembra, aí a mulher decide que vai ir para um lago, determinado lago, onde a água está quase congelada, próxima do grau de zero, né? E fica lá, toma banho no lago, fica um tempão lá no lago para ver se consegue pegar uma doença qualquer. Não funcionou, a pobre da moça estava boa e teve que voltar para a vida normal dela. Ok? Então essa irmã muda. É esse termômetro em específico sem marcação. Ok? Joãozinho azul eu acho que é uma coisa mais difícil, porque não há explicitamente uma explicação do que seja o Joãozinho azul. Eu não sei se aconteceu com você, mas lá na página 95, eu, por exemplo, quando eu li pela primeira vez, na página 95, eu fiquei perdido e muito frustrado, porque eu fiz diversas pesquisas e não encontrava o que é esse raios desse Joãozinho azul, né? Então, deixa eu só ler aqui. Estava lá, se eu não me engano, eles estavam falando sobre o senhor Blumenkohl, que era um senhor já bem doente, né? E aí, eu acho que é a senhora Storr que está conversando com o Hans, se eu não me engano. Aí ela fala, pobre coitado, disse ela, está com os pés na cova, já precisa conversar de novo com o Joãozinho azul. Sem o menor pejo e arvoramento, uma fisionomia de obstinada tolice, proferiu a denominação burlesca Joãozinho azul. E Hans Castorp, ao ouvi-la, experimentou uma mescla de horror e vontade de rir. Pouco tempo depois, o Dr. Blumenkohl retornou na mesma atitude discreta como saíra. Sentou-se novamente e prosseguiu a refeição. Também ele comia muito, servia-se 2 vezes de cada prato, taciturno, etc, etc. Eu lembro que quando eu li isso daqui,
eu fiquei pensando, ué, mas o que é esse Joãozinho Azul? Pé na cova, então vai visitar o Joãozinho Azul, vai pensar na morte. Aí fiz diversas elucubrações loucas, mas fiquei frustrado. Foi só depois, e repare, não tem, eu não sei se eu não consegui pesquisar bem, mas eu passei, sei lá, 1 hora pesquisando isso quando eu encontrei pela primeira vez. Não se acha Joãozinho Azul, não se acha, né? Aí qual que foi a minha ideia? Isso muitas e muitas vezes eu tenho que recorrer quando a gente está falando de literatura internacional. Eu olho no livro em inglês, porque eu não sei falar alemão. Eu olho no livro em inglês, e no inglês a gente tem uma riqueza muito maior de referência. E no inglês a gente conhece isso, é traduzido, eu acho que na edição que eu estou lendo, se eu não me engano, é traduzido como Blue Peter, ok? Blue Peter. Então seria Pedro Azul e não Joãozinho Azul, né? E uma outra tradução em inglês é Blue Harry, ok? Não, Blue Henry, Blue Henry, ok? Mas a ideia é azul e um nome popular, né? Blue Peter, Blue Henry. Aí sim que eu finalmente entendi. Antes de eu falar sobre o Joãozinho Azul fora do livro, deixa eu voltar um pouquinho, porque sem a gente perceber, o próprio Joaquim falou pra gente o que era o Joãozinho Azul, embora não fique tão claro assim. Mas ele não chamou de Joãozinho Azul naquela hora. Lá na página 18, logo no comecinho, né? Então tá lá o Joaquim falando: pois é, Deus sabe que é uma triste ciência, a ciência de ficar ali em cima, da doença, etc. Quem me dera tê-la esquecido para estar no serviço. Ter esquecido de tudo isso e já está no serviço militar. Mas produz o esputo. Esputo é escarro, né? Acrescentou dando de ombros, com um gesto ao mesmo tempo resignado e veemente que não lhe ficava bem. A seguir tirou do bolso interno do sobretudo um objeto que mostrou ao primo, até a metade, para guardá-lo novamente. Era um frasco chato, bojudo, um frasco chato assim, bojudo. Não se preocupe, você vai ter oportunidade de ver esse frasco. Um frasco chato, bojudo, de vidro azul, com um feixe de metal. A maioria de nós aqui em cima usa isto. Batizaram-no com um nome especial, um apelido bem engraçado até. Está olhando a paisagem e eles mudam de assunto e a gente não sabe o apelido. Aí é só depois de 50, 60 páginas é que a gente vai saber o apelido, só que não está junto com a descrição, né? Aqui também, eu não lembro se eu tinha entendido, eu não lembro qual foi a minha postura aqui, mas dá para mais ou menos inferir. Então ele produz muito escarro ainda, então aquilo é um tipo de remédio. Essa foi a minha, quando eu li, essa foi a minha, eu acho que essa foi a minha, o meu entendimento, né? Então vamos lá, o que é o Joãozinho Azul exatamente? É uma coisa mais ou menos nojenta. Lembre-se que até pouquíssimo tempo atrás na nossa história, tuberculose era um grandíssimo problema. Eu acho que ainda é um problema, mas era um grandíssimo problema, né? Toda a literatura do século XIX, começo do século XX, é povoada de pessoas com tuberculose, né? E aí tem diversos nomes para tuberculose. E tanto é que o ideal romântico, né, de um poeta romântico, aquele poeta que morre cedo, que tosse muito, de repente ele escarra sangue, tuberculose. E lembre-se, a pessoa tosse muito e escarra a todo tempo, né? Era uma tradição, eu acredito que até o começo do século XX, existirem escarradeiras, né? Tanto para esse caso, tuberculose em específico, uma gripe em geral, né? Mas a ideia é um tipo de vaso. Nos melhores lugares não é um vaso aberto para que você não veja tudo aquilo que vai estar. Então é um vaso e aí tem uma tampa com um buraco no meio, uma tampa com um declive aqui, né? De todos os lados com um buraco no meio. E aí as pessoas escarram lá dentro, o escarro cai dentro daquele depósito ali
e alguém tem que limpar. Ok, e isso tinha nos banheiros públicos, nas casas de pessoas ricas, nos restaurantes, em todo lugar existia uma escarradeira, né? Além disso, só uma outra nota, havia pessoas que tinham o costume de mascar fumo, né? Então você precisa também ter um lugar para você cuspir, você não engole o fumo, você fica mascando, 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 e aí você gospe aquele fumo preto, né? Ok, então tenha isso em mente. Só que teve um fabricante que teve uma ideia bem interessante e bem classuda, que o vidrinho é muito menor do que isso, ok? O vidrinho é isso daqui. Então imagine, é um vidrinho todo trabalhado, né? Todo azul, tudo bonito, com a tampinha. Deixa eu fazer assim. Aqui vai ter uma tampa maior. Quando você aciona um dispositivo aqui, essa tampa abre e aqui tem uma espécie de funil, né? Por quê? E aqui vai ter uma esgotadeira, né? Um vidrinho pequenininho que você pode colocar no seu bolso. Esse é o vidrinho que o Joaquim mostra pro Hans. Porque você está conversando com todo mundo, de repente você vai tossir muito e vai ter caiu alguma coisa aqui. E aí você vai ter um escarro ali, né? Você disfarçadamente abre o seu vidrinho, gospe aqui, até você encher o seu vidrinho. Quando você encher o seu vidrinho, você vai abrir aqui, vai esgotar, tem uma solução lá, que você vai colocar o vidrinho de molho para limpar. Então, esse é o Joãozinho azul, né? Quando o Dr. Blumenkohl sai para visitar o Joãozinho azul, é porque o vidrinho dele já está cheio, ele tem que sair, ir ao banheiro, esgotar aquele vidrinho, para que não aconteça de ele ter que escarrar e não ter lugar aonde escarrar, ok? Então, o mais importante, na descrição aqui eu vou colocar 2 links. Um link é um tipo de artigo onde você tem uma foto do Joãozinho azul. A propósito, ninguém chamava de Joãozinho azul antes a Montanha Mágica. É mais ou menos como o nome do charuto do Hans, né? Maria Mancini. Inventaram um charuto depois chamado Maria Mancini em homenagem à Montanha Mágica. Aquilo é ficcional. Bom, então eu vou colocar uma foto. E o mais legal, teve uma alma caridosa lá nos Estados Unidos. Eu não sei se, eu acho que ele deve ser esse tipo de pessoa que vende antiguidades. E aí ele faz um vídeo só mostrando o Joãozinho azul. Ele abre essa tampinha que eu falei pra vocês, ele desrosqueia o fundo, mostra ele com toda atenção, um vídeo bem curtinho. Eu acho preciosíssimo. Eu acho que nós vivemos num tempo, pelo menos nessa área, muito privilegiado, né? Por exemplo, agora eu estou lendo o Fogo Morto aqui no canal. Qualquer árvore que eu queira ver, eu tenho ali várias fotos, às vezes até um vídeo. Se eu quero sentir o ambiente do lugar ali, eu, por exemplo, procuro uma cidadezinha lá em Pernambuco e vejo a cidadezinha onde o romance acontece, vou pro Google Maps, vou pro Street View e aí fico andando um pouco ali, consigo ver a vegetação, consigo ver o clima, consigo ver, né, tudo isso, né? A mesma coisa eu fiz com Montanha Mágica. Tem como você encontrar o hotel, que é supostamente o hotel é o Berghof, né? O Thomas Mann se inspirou nesse hotel, mas não tanto por causa do hotel, não tem como você entrar, e eu acho que não deve ser tão parecido assim com o nosso hotel ficcional, com o sanatório ficcional, mas tem como você andar pelos Alpes, tem como você ir andando olhando as montanhas de fundo, tem como você ver a neve que nunca derrete nas gretas das montanhas, tudo isso que o narrador descreve, né? Então nós temos muita sorte. Imagine se nós não tivéssemos isso, né? Para procurar uma flor que fosse, ou uma árvore que fosse, né? Você teria que
sei lá, e pegar uma enciclopédia, ter uma fotinha desse tamanho e pronto, acabou a tua experiência. Eu tive uma experiência muito boa, já sendo digressivo, tive uma experiência muito boa procurando bétula, né, essa árvore. Tem um canal de uma menina, puxa vida, eu vou ter que, eu vou postar aqui na descrição, eu vou até anotar porque eu não estava planejando falar sobre isso, mas é uma menina que ela mora num desses países nórdicos aí, se eu não estou enganado. E os vídeos dela são bem legais, pelo menos esse da Beta. Eu vou colocar esse da árvore pra vocês. Porque eles são bem contemplativos, é uma coisa assim que você não encontra muito no YouTube, né? Geralmente encontra a árvore mais brutal de todas. Essa pessoa caiu da árvore, veja o que acontece. Nunca esperaria que uma árvore... Sabe essa, na minha opinião, desonestidade que se faz para só puxar clique, né? Não, ela é bem calma, ela quer mostrar umas árvores e ela passa um bom tempo mostrando. Ela mostra um processo de beber seiva da árvore, que é interessante, mas a própria câmera é muito contemplativa. Eu achei aquilo um achado fantástico. É claro que a gente tem que cuidar, né, para não se perder em vídeos e vídeos e vídeos, mas, por exemplo, o Russ estava andando ali, tinha diversos dessas árvores. Eu preciso ter acesso a essa experiência, né? E, novamente, nós temos muita sorte com isso. Então, na descrição vão estar essas coisas. Só mais uma coisa, no próximo vídeo a gente tenta descobrir o significado de esses dois personagens serem tão aclamados assim lá em cima.